Já botei para gravar, tá, pessoal? O nosso encontro. Temos 5 pessoas em uma turma de 35 alunos. Tem 5 presentes. Vamos lá. Andrei, bom dia. Bom, meus amigos, nós vamos começar o nosso semestre, o nosso conteúdo programático, tratando do conceito de direito processual. Conceito de direito processual. Eu vou passar aqui uma definição de direito processual para os senhores e vou repeti-la diversas vezes. Inclusive, vamos identificar cada uma das partes do conceito de direito processual. Mais do que analisarmos, sabermos o conceito, naturalmente nós temos que entender o conceito. Né? Então, direito processual é o ramo do direito público que estuda e regulamenta o exercício da jurisdição. Direito processual é o ramo do direito público que estuda e regulamenta o exercício da jurisdição. Então, direito processual, uma vez mais, é o item 1, ramo do direito público. Está aparecendo no chat ali para vocês. A primeira parte da definição é o ramo do direito público. Bom, dentro dessa primeira parte, ramo do direito público, vou até botar as 3 ali que eu quero destacar. Ramo do direito público, que estuda e regulamenta. Item 3, exercício da jurisdição. Então, dentro da primeira parte desse conceito, item 1 ali, ramo do direito público, nós temos que entender, naturalmente, o que faz com que certa categoria do direito, certo ramo do direito, seja de direito, seja do grupo denominado direito público ou do grupo denominado direito privado. E aí estamos vendo que o direito processual se insere na categoria do direito público. Pois bem, a primeira pergunta, a pergunta anterior, a título mais de curiosidade, não é o objeto exatamente daqui da disciplina, não. Os senhores viram isso em teoria da justiça, ou teoria do direito, introdução ao estudo do direito. Para que serve o direito? Qual é a função do direito? Qual é a finalidade do direito? É tradicional a ideia de que o direito serve para disciplinar a vida em sociedade, regulamentar a vida em sociedade. E já
já tornou assente, já é algo mais pacífico, que essa função de regulamentar a vida em sociedade, ela não é única. O direito tem também a função de transformar a realidade social, transformar a sociedade. Então, ele disciplina a sociedade, transformando-a para algo melhor. Um conjunto de ideias, uma ordem de ideias, transformar uma sociedade em uma sociedade melhor, como a nossa, que é desigual. E os senhores verão lá na Constituição que um dos objetivos da República é diminuir a desigualdade social, erradicar a pobreza. Então, o direito não se limita a disciplinar uma realidade que é insatisfatória. Então, vamos permanecer aqui nesse estado de coisas que nós não concordamos. E vamos permanecer dessa forma, estou disciplinando. Não. Então, ele disciplina a vida em sociedade para evitar o caos, né? Evitar a barbárie, mas ele também transforma, ele visa modificar a sociedade para algo melhor. Certo? Muito resumidamente, as finalidades do direito. E como é que o direito faz isso? Qual o instrumento que ele se utiliza para disciplinar a vida em sociedade? E a resposta é pelas normas jurídicas. Por um conjunto de normas jurídicas, das mais variadas espécies. Os senhores verão também lá em direito constitucional o tópico das espécies normativas, das espécies de atos legislativos. Decreto, lei delegada, lei em sentido estrito, lei complementar, emenda constitucional, Constituição Federal. São as diversas modalidades de normas jurídicas. Essa pergunta que eu fiz, como é que o direito disciplina a vida em sociedade, como é que o direito transforma, qual é o instrumento do direito, há um tempo atrás, e nós vamos tratar disso adiante, hoje ainda ou na próxima aula, lá na formação do Civil Law, logo ali na formação do Estado Liberal, logo depois da Revolução Francesa, em 1789, a resposta a essa pergunta ela era ainda mais simples, era lei. Né? Esse princípio da legalidade, que os senhores já devem ter sido apresentado, ele tinha a mesma conotação de que tudo estava representado na lei. Hoje em dia, a ideia é um pouco mais ampla e o direito, a função de regulamentar a vida em sociedade, ela não se esgota na lei, não é apenas a lei o único instrumento normativo que nós temos. Então a pergunta que eu fiz foi: como é que o direito regulamenta, disciplina e transforma a vida em sociedade? A resposta atual, mais ampla, é por meio das normas jurídicas. Das normas. Ok. A norma pode estar numa lei, naturalmente. A norma pode estar também em outros lugares. Então, o direito se utiliza de normas jurídicas para dizer o que pode, o que não pode. O que não pode, senão vai pagar multa. O que não pode, senão vai cometer um crime, pode ser preso. É dessa forma que ele disciplina. Então perceba, o direito olha para a sociedade, que ele quer regulamentar e ele quer disciplinar, transformar. Ele olha para aquela sociedade e verifica diversas realidades, diversas relações entre os sujeitos da sociedade. Nós temos um camarada que contrata um outro para lhe prestar um serviço. Uma relação com continuidade, né? Uma relação de trabalho. E ele vai regulamentar aquilo. Ele verifica um comerciante vendendo produto para um consumidor.
e ele vai regulamentar aquilo. Ele vê alguém tomando crédito com outrem, e ele vai regulamentar aquilo. Ele vê um sujeito que se dedica a perder um tempo estudando, investir um tempo estudando e passar esse conhecimento para os outros. Ele vai regulamentar isso. Então, a sociedade tem vários outros, inúmeros outros, incontáveis outros. Um sujeito que contrai núpcias e se casa com outro. Sujeito que tem filhos com outro. Tem diversas espécies distintas de relações. Relações no sentido muito amplo, né? Então, eu me relaciono com meu vizinho. Eu me relaciono com os serviços públicos que são prestados aqui, com o cara da luz. Há uma relação, no sentido amplo. Essa relação que se desenvolve na sociedade, o direito escolhe quais que ele vai regulamentar e disciplinar. Então, é um equívoco afirmar que, como o direito é uma ciência social aplicada, isso realmente é uma ciência social aplicada, é um equívoco achar que o direito regulamenta, disciplina e transforma perdão, que ele regulamenta todas as relações sociais. É um equívoco. O direito não estuda, não é o objeto do direito, portanto, as relações sociais. Não é isso. Para este fenômeno, as relações sociais, como que elas surgem, como elas se desenvolvem, como elas terminam, as interconexões que tem entre agrupamento, tem um outro ramo, que também é da ciência social aplicada, que é a sociologia, que estuda os agrupamentos sociais e as conexões que se estabelecem nos agrupamentos sociais. O que acontece com o direito é que o direito tem um ponto de contato com a sociedade. O direito está inserido na sociedade. Mas olha como é que é diferente que eu vou falar agora. Qual é a finalidade do direito? Vamos dar um passo atrás, para não perder as ideias. Qual é a finalidade do direito? Regulamentar, transformar a vida em sociedade. Qual é o instrumento que o direito tem? Qual é o ferramental? O que o direito se utiliza? De normas jurídicas. Tá, e as normas jurídicas incidem sobre o quê? Sobre as relações que se estabelecem na sociedade. Então, o grande objeto do direito, na verdade, são as relações jurídicas. O direito olha para a sociedade e escolhe quais as relações da sociedade que ele vai disciplinar. E eu dei aqui vários exemplos. Eu falei de um sujeito que vai se dirige a outro, seja um estabelecimento bancário, seja alguém de sua confiança, e toma dinheiro emprestado. A Mayara pergunta ali, professor, pode mandar o link da aula? Tem gente com dificuldade para entrar. Não, nós não podemos mais mandar o link da aula, tá? Tem que acessar por dentro do sistema. Quem está com dificuldade, pedir para contactar o suporte. Manda um e-mail para o suporte, tá bom? Suporte@Cândido Mendes, algo nesse sentido assim. A informação que eu recebi é que vocês receberam esse comunicado. E aí teve uma ordem para essa semana, a partir dessa semana, não mandar link para ninguém, tá? Isso tem que ser resolvido institucionalmente. Então, o direito, ele disciplina as chamadas relações jurídicas. Então, há as relações na sociedade e há nada, Mayara, por nada, de nada. E há as relações na sociedade que também são relações jurídicas. Então, tem diversos institutos, diversas relações, que tanto a sociologia estuda quanto o direito estuda. Casamento, por exemplo.
Mas o objeto do direito são as relações jurídicas. Ele disciplina e ele transforma as relações jurídicas. Qual é o grande detalhe que nós temos aqui? Quem é que determina quando que uma relação é jurídica, quando que ela não é jurídica? Você tem relações que se desenvolvem na sociedade, o direito pinça, escolhe, vai lá e regulamenta. Disciplina. Então ela é uma relação social e ela também é uma relação jurídica. Nós veremos até que tem outras que são relações jurídicas, nascem como relação jurídica porque não tem uma base natural na sociedade. Mas o que é que faz com que uma relação seja jurídica? E a resposta nós já demos também, uma norma jurídica. Uma relação é considerada como relação entre sujeitos, é tida como relação jurídica porque há uma norma jurídica regulamentando-a. Ué, mas quem é que cria a norma jurídica? O direito. Ué, e o objeto do direito são as normas jurídicas. O instrumento são as normas jurídicas. O objeto são as relações jurídicas. E quem define o que vai ser uma relação jurídica é o próprio direito. Sim, é o próprio direito. Percebam que aqui, isso já foi um problema lá atrás. Isso já foi um grande problema. O direito, a verdade é que o direito escolhe o que ele vai estudar. É o direito, por meio das normas jurídicas, que ele, direito, também regulamenta, que vai chegar à conclusão que vai transformar uma relação de social em jurídica. Então, nós temos aqui uma relação que o direito se autoalimenta. É o direito quem decide o que vai ser o objeto do direito. Tem um ramo da ciência que é a epistemologia. Epistemologia é a ciência que estuda as ciências. É a mais ampla que temos. Epistemologia. E lá na epistemologia, já teve alguma concepção lá, já chegou a prevalecer durante um certo momento, que não é mais a visão atual. Alguns epistemólogos diziam que o direito não é ciência. Porque não poderia isso acontecer. A própria ciência decidiu o que ela vai estudar. Isso não acontece de modo em geral. Em geral, a ciência estuda um objeto que é externo. Um objeto que é externo que vem, muitas vezes, da natureza, da ordem natural das coisas. O que a física estuda? As forças da natureza. O que a biologia estuda? A composição dos seres. O que a matemática estuda? As propriedades dos números. O que a sociologia estuda? A sociedade. As relações entre a sociedade. Veja que são tudo objetos externos. E o que o direito estuda? O direito estuda o direito. O direito estuda as relações jurídicas, que é ele direito que determina o que vai ser relação jurídica. Porque nem tudo que tem no mundo é uma relação jurídica. Isso é muito curioso. Hoje em dia não há, mas durante muito tempo, eu me lembro muito claramente a discussão se o direito é ciência ou não é ciência. Se o direito não é ciência, tem que acabar com as faculdades de direito. Hoje em dia não se discute isso, não. Está superado pela importância que o direito tem para a sociedade, para regulamentar a vida em sociedade. Então é como se fosse o que nós trataríamos aqui como uma ciência sui generis, né? Algo diferenciado. Quer ver? Vou lhes dar um exemplo. Eu falei ainda há pouco da relação de casamento. Direito disciplina o casamento. Já acontecia em sociedade, né? As pessoas se casavam, homem e mulher se relacionavam desde sempre. Eles tinham lá só o lance e tinha também o casamento desde sempre também. E o
direito resolveu regulamentar, em razão da importância que tinha para a sociedade, tanto do ponto de vista religioso, quanto mesmo do ponto de vista de procriação, de desenvolvimento das pessoas, o agrupamento familiar, a família que se estabelece. E aí o direito resolveu, portanto, disciplinar o casamento, já há muito tempo. Então, o casamento é uma relação social e também é uma relação jurídica. E é uma relação jurídica porque o direito disciplina. Porque tem uma norma jurídica disciplinando. Ok? Mas veja, tem uma outra relação social que não é uma relação jurídica, quer dizer, é um nada jurídico. Não é relação jurídica porque não tem uma norma jurídica disciplinando, logo é um fenômeno ajurídico. A de não, né, de negação. A jurídico é não jurídico. Fenômeno não jurídico. Que é um namoro. Deixa eu só passar uma informação para a Mayara. Mayara, se você estiver falando com os colegas aí que não conseguem entrar, diga a eles que depois que isso for resolvido, e esse problema tem sido resolvido pontualmente, a aula tá tudo gravada aqui, tá? Já botei a aula para gravar hoje, eles podem ver depois. Beleza? Só para evitar que eles fiquem desesperados, preocupados, tá? Mas eu não sei exatamente qual é o e-mail. Eu sei que é suporte arroba, final não lembro mesmo, mas eu acho que é suporte arroba candidomendes.edu.br, tá? Peçam para eles passar o e-mail para que eles tenham ciência e para que o setor lá possa corrigir essa questão, beleza? Vamos voltar. Relação de namoro. O namoro é uma relação não jurídica, ajurídica. É muito comum que a pessoa fale assim, não, professor, mas eu ouvi dizer que tem o tal de um contrato de namoro. Pois é. O contrato é uma relação jurídica. E o contrato de namoro, ele tem a finalidade de demonstrar que aquela relação entre as pessoas que estão namorando, saindo, não é união estável, na verdade. Porque os senhores vão ver lá no direito de família, e a Constituição trata disso, inclusive, que além do casamento há também a união estável. Porque se o casamento tem como finalidade, tem toda uma liturgia, mas tem como finalidade a formação de uma família, há também o direito percebeu que a sociedade tinha um outro fenômeno, que eram pessoas que queriam constituir família, mas não queriam a burocracia de fazer um casamento. Seja do ponto de vista da burocracia civil, seja do ponto de vista religioso. As pessoas querem só juntar o trapo e morar junto, mas tem a mesma finalidade. Então esse fenômeno social foi se mostrando muito importante, e o direito regulamentou, chamado união estável. Pois se o direito regulamentou, passou a ser uma relação jurídica, porque tem uma norma jurídica. Mas continua tendo ainda outro fenômeno na sociedade que é um mero namoro. Então temos o casamento, algo mais formal, temos a união estável, que é próxima do casamento, e temos um nada jurídico, o namoro. Quando se faz um contrato de namoro, o que a parte quer deixar claro é que não tem união estável. Porque o casamento você demonstra por uma certidão, um documento público. A união estável já é algo mais frágil, né? Do ponto de vista de demonstração. Então você pode estar namorando uma pessoa que para você é um mero namoro, para ela virou uma união estável. E aí você pode ter problema. Para não ter problema, você vai ter um problema jurídico. Porque se for considerado união estável, tem os efeitos jurídicos. Pois bem, se faz um contrato de namoro para deixar claro, ambas as partes deixam claro que não querem ter problema e não querem que ninguém venha pensar, nenhuma delas venha pensar que aquilo é uma união estável. Eu percebo, isso é muito interessante. Ah, mas essas pessoas estão namorando e não pode o rapaz idiota agredir ela? Pode, aí gerou um dano. Aí já é uma outra relação jurídica. Eu estou dizendo que a relação de namoro ela é um nada jurídico. Então percebam como é que não são todas as coisas na sociedade que
são disciplinadas pelo direito, que são relações jurídicas. Ok? Então, fizemos aí essa base sobre o que é o direito, finalidade, instrumento, e o importante aqui é a relação jurídica. Ok? Então, o direito estuda, regulamenta, analisa, tem como objeto as relações jurídicas. As relações, e as relações jurídicas eles escolheram, né? Ele que escolhe o direito. Bom, as relações jurídicas, como o nome já diz, ela tem dois sujeitos para se relacionar. Ok? As relações jurídicas podem ser privadas ou públicas, para que a gente venha a definir o primeiro item ali. Quando é de ramo do direito público, quando é ramo do direito privado. Quando é que as relações jurídicas são de natureza pública, que é o que nos importa aqui. Uma relação jurídica é de natureza pública quando um dos sujeitos nele presente é o Estado. Estado lato sensu. E, além disso, quando o Estado estiver exercendo um poder de império. Então, o direito tem como objeto as relações jurídicas que ele disciplinou da sociedade ou que ele, direito, inventou. Ele criou uma norma jurídica para regulamentar uma relação. Se nessa relação forem preenchidos dois elementos, quais são os dois elementos? Um, a presença do Estado. O Estado é um dos sujeitos. Perdoe. 2, que o Estado esteja presente nesta relação, exercendo império, exercendo força, supremacia. Essa relação será direito público. Então percebam que não basta que o Estado esteja presente. É necessário que o Estado esteja presente exercendo um poder de império seu, que é a maioria dos casos. Percebam, você imagina que certo município resolve, sei lá, reformar sua sede. Por algum motivo qualquer, ele reformou sua sede, aonde tem um município, aonde tem todas as suas secretarias. Mas o município não pode parar, né? Imagina uma obra que vai demorar 6 meses, uma obra que vai demorar 1 ano. O município não pode ficar 6 meses, 1 ano parado. Aí o gestor resolve alugar provisoriamente certas salas comerciais para lá nas salas comerciais alocar as suas secretarias. Ele pode fazer isso? Pode fazer isso. Claro que pode fazer isso. Mas ele exerce, nesse momento, um poder de império ou ele está como se fosse um particular? Imagina, ele procura os proprietários e fala assim, olha, eu quero alugar uma sala, quanto é que você está cobrando? Ah, o valor é X. Pô, não diminui não? Você tem quantas salas? Tem várias. Ah, então ao invés de alugar uma, eu vou alugar 10, 15. Então não dá para fazer uma promoção, fazer um ajuste, não? Ah, dá. Dá para diminuir de X para meio X? Ah, tá bom, beleza, pode fazer. Negociação normal. Qualquer um estabeleceria. O Estado está presente nessa relação. O Estado alugou, durante um período de tempo, um ambiente para que possa ali alocar suas secretarias. Essa relação é pública? Não, essa relação é privada. É uma relação atípica. Uma relação privada por um ente público. É possível. Plenamente possível. Na relação pública, não basta, portanto, a presença do Estado. O Estado tem que estar presente, exercendo um poder de império. Aí a relação é de direito público. Ok?
Então, uma relação entre dois sujeitos privados. Ela é privada, com certeza. Na relação, o Estado está presente. Depende. Se o Estado estiver presente agindo como se fosse um privado, a relação é privada. Se o Estado estiver presente exercendo poder de império, a relação será pública. Ali em cima eu coloquei para os senhores que o direito processual é um ramo. Por que ramo? Por que ramo? É uma ramificação. É como se fosse um galho da árvore. O direito é a árvore. E ela tem várias ramificações. Cada uma dessas ramificações é um âmbito do direito. Uma matéria do direito, uma disciplina. Então, o direito processual está no lado da árvore, vamos assim dizer, que é direito público. É um ramo, é um galho. É que ficaria feio falar, né? É um galho. É como se fosse, é uma ramificação. É como se numa árvore tivesse dois lados, o lado direito privado e o lado direito público. E na árvore do direito, o direito processual é um galho que está do lado do direito público. É uma ramificação. Então, é um ramo do direito público. Ok? Por quê? Porque nós temos a presença do Estado na relação jurídica processual. Os senhores verão, no próximo período, eu vou até aproveitar e vou tentar utilizar isso aqui, vamos ver se vai funcionar bem. Tem funcionado muito bem. Olha aqui, eu vou compartilhar rapidamente com os senhores essa tela aqui. Deixa eu ver se vai aparecer para os senhores. Apareceu agora. Os senhores vão ver em TGP2, mas já tem que adiantar aqui minimamente, o que se chama de relação jurídica processual. O que, para evitar a fadiga, né, a lógica do Jaiminho, eu sempre chamo de RJP, Relação Jurídica Processual, conhecida sigla. Relação Jurídica Processual. Veja aqui, ó, relação jurídica. Né? E nessa relação jurídica processual, que decorre da obra, os senhores verão isso lá na frente, tá? De um senhor chamado Oscar von Billow, uma teoria sobre o que é o processo, e ele diz: processo é uma relação jurídica de direito processual. É uma relação jurídica que é distinta da relação de direito material. Então, quando você vai buscar em juízo o pagamento de uma obrigação que não cumpriram, a relação de crédito, a relação obrigacional, é uma relação de direito material. E ela vai resultar em juízo uma outra relação, a relação de natureza processual. Bom, como eu disse, os senhores aprofundarão isso melhor no próximo período. Mas nessa relação jurídica processual, quanto aos sujeitos, a tese de Oscar von Billow, quanto aos sujeitos, nós temos o Estado, não vou botar Estado juiz não, tá só Estado. Nós temos o juiz, que é o Estado juiz, o autor e o réu. Então, no processo entre autor e réu, quem vai julgar é o juiz. Essa é a chamada configuração triangular da relação jurídica processual. Os senhores verão isso aqui com bastante frequência. Essa relação que se estabelece entre sujeitos. Olha. Um autor, um réu, um juiz. É uma relação simples, vamos assim dizer, né? Só um autor contra só um réu. E um juiz que vai julgar. Juiz no Estado. Percebam que o Estado está presente. O juiz representa o Estado. O juiz exerce um poder do Estado, uma função do Estado. E o juiz está presente nessa relação exercendo império.
está acima das partes. Por que ele está nesse vértice aqui, nesse triângulo? Por quê? Porque ele tem mais poder que as partes. Então, por conta dessa teoria, ele manda mais que as partes, né? O juiz, quando profere uma decisão, ele não pede que, por favor, o réu cumpra a obrigação que ele estabeleceu. Não é isso, ele manda. Ele determina. Então, por que nós podemos dizer, e eu vou voltar aqui para falar com os senhores, por que nós podemos dizer que essa relação ela é de direito público, como eu mostrei para vocês lá? Porque o Estado está presente, representado lato sensu pela figura do juiz, e além do Estado estar presente, ele também está ali naquela relação processual, exercendo força, império, poder. Faz que eu estou mandando, quem manda aqui sou eu. É basicamente isso, né? Pois bem, tudo isso para explicar aquele primeiro tópico ali, ó, que eu vou repetir para quem chegou depois, um conceito muito extenso de direito processual. Nós estamos vendo aqui o conceito de direito processual, como eu coloquei no chat ali. E eu disse que o direito processual é o ramo do direito público que estuda e regulamenta o exercício da jurisdição. Ramo do direito público que estuda e regulamenta o exercício da jurisdição. E falamos ali sobre essa primeira parte do conceito. O item 1 está ali. Ramo do direito público. E de uma vez por todas, para encerrar esse tópico, por que o direito processual é um ramo do direito público? Porque na relação jurídica de direito processual, na relação jurídica de natureza processual, o Estado está presente, exercendo império. Aí vamos para o segundo tópico. O direito processual estuda e regulamenta o exercício da jurisdição. Vamos parar nesse estuda e regulamenta. Bom, nós estamos aqui estudando o conceito de direito processual, né? Então, o direito. E direito é uma palavra, é um termo polissêmico. O que significa dizer que o direito é uma palavra, é um termo polissêmico? Porque ele tem diversos sentidos. É possível se atribuir à palavra direito diversos sentidos. Como, já a título de exemplo, só para começar, o lado direito, o lado esquerdo. Lado direito. Por que lado direito? A origem é essa, tá? Os canhotos que me perdoem, não sou eu que estou dizendo, não. Isso é a origem. Deu-se à mão direita esse nome de direito porque é o certo, seria o certo, né? Pense numa sociedade muito primitiva, sem nenhum domínio do conhecimento, da razão. Pense numa sociedade absolutamente inspirada nas concepções religiosas. E aí os senhores verão, né, quer dizer, naquela sociedade, 90 e tantos % escrevem com a mão, que é a mão certa. E algumas manifestam a habilidade pela outra mão, na mão esquerda. Como é que eles tratavam isso lá atrás? Com aqueles sujeitos que escrevem com a mão esquerda, eles escrevem com a mão errada. Era algo estranho para eles. Senhores, durante algum tempo da sociedade, eu já ouvi isso, para que os senhores tenham uma ideia. Eu já ouvi isso enquanto eu falava isso, um conhecimento que me foi transmitido por leitura e por aulas. Mas enquanto eu dava essa aula, ainda num momento em que tinha encontro presencial, não sei se os senhores se lembram, há muito tempo atrás, a gente saía de casa e ia para um outro ambiente, que era a sala de aula, onde o professor ficava lá na frente e os alunos ficavam sentados numa cadeira. Não sei se vocês se lembram disso. Não sei se vocês pegaram essa época, muito tempo atrás.
E aí, nesse ambiente, na sala de aula, eu falando sobre isso, uma senhorinha estava lá atrás. Falou, professor, isso aconteceu comigo. Olha só que doideira. E o que é isso? A que eu estou me referindo? As pessoas vinham, quem era o que hoje em dia nós entendemos como um canhoto, quem manifesta as habilidades pela mão esquerda, como sendo um monstro. Era uma deformação do corpo para eles. Senhores, lá atrás, lá nos primórdios, chegavam a matar, exterminar as crianças canhotas, que escreviam com a mão esquerda, porque eles recebiam aquilo como um susto. Era algo errado, era uma monstruosidade. Porque o certo, que a grande maioria, o que seria, aspas, o certo, era escrever com a mão direita. Praticar os atos com o lado direito do corpo, e não com o lado esquerdo. Já chegaram a matar. E depois evoluiu, né? Viram que seria um absurdo, mas forçavam a pessoa a escrever com a mão direita. Porque era o certo. Certo. Marcelo diz, período medieval essa de aulas presenciais. Pois é, muito tempo atrás. Não sei nem se os senhores pegaram, de outra época. Muito tempo. Vamos ver se volta logo. E aí foi quando essa senhorinha falou comigo, isso aconteceu comigo. Amarravam a mão para a criança ser alfabetizada com a mão direita, e a criança não sabia escrever com a mão direita. Ela sabia escrever com a mão esquerda. Ela conseguia fazer os atos da vida com a mão, com o lado esquerdo do corpo. Amarravam o pé, amarravam a mão no corpo, no tronco. Então ficava com a mão esquerda amarrada e ela era obrigada a fazer tudo com a mão direita. Por quê? Porque aquilo era o certo. Então, o lado direito, tudo que a gente fala, o lado direito, a mão direita, tem o sentido histórico de ser o certo. Porque o direito, o que é direito, sempre teve essa acepção em todas as palavras, em todos os termos que lhe antecederam, a ideia de ser o certo. Porque direito vem da ideia de direct, que é fazer o que é reto. Uma das finais, eu lembro de um piano, quando um jurisconsulto romano, foi definir o que é o direito, o piano, não tem 60 agudo que eu botei, não. O piano. Quando o piano foi definir o que é direito, ele dizia assim, direito é dar a cada um o que é seu, não prejudicar o próximo e andar em linha reta. O que é andar em linha reta? É não desvirtuar do caminho, fazer o que é o certo. É isso que, essa é a ideia, andar em linha reta. E esse andar em linha reta passou a ter o sentido de respeitar as normas jurídicas. Não se desvirtuar, não fazer besteira, não cometer ilícitos, andar em linha reta. E o lado direito, andar em linha reta é fazer o certo, portanto, né? Direito tem essa ideia de direct, reto, rect. Direito, uma pessoa direita. Então, é um cara direito, é um cara... Significa que é o lado certo. Vejam, não vou nem fazer considerações políticas, mas lá atrás, não estou falando de hoje, mas muito lá atrás, quando você fala que tal partido é da direita, é que ele tem um alinhamento com o governo, pensamento mais próximo da... E o esquerda é mais revolucionário, né? Então, veja, sem considerações políticas, não tem nada a ver com isso. Estou falando de hoje em dia. Estou falando das questões da origem dos termos. Direito sempre foi associado com ser o certo, fazer o que é o certo. Esse é um dos sentidos do termo direito. Só para matar aqui a questão do esquerdo, uma curiosidade, como é que nós chamamos um bom jogador de futebol ou um bom aluno que chuta a bola ou que escreve com a mão esquerda? Canhoto, né? Não é o canhoto? Hein? Canhoto? E o que significa a palavra canhoto? Não é o sentido esse de manifestar habilidades com a mão esquerda. Não. Estou falando da... Me fugiu o nome do termo.
Porque veio epistemologia, acabei de falar epistemologia, não é epistemologia. É alguma logia, não é uma logia, que é a origem das palavras. Não é filologia também, não. Não vou me devagar aqui tentando lembrar isso. Etimologia. Boa, Carolina. Obrigada. Etimologia. Exatamente essa. Etimologia. Aqui é na etimologia, a origem das palavras. Eu acho isso fantástico. Eu sou alucinado por isso. Etimologia. Eu adoro etimologia. Espero que você goste também, Carolina. Etimologia. Eu sou aficionado por etimologia. E o que é canhoto? O que nós falamos canhoto para lá e para cá. Mas canhoto vem da língua espanhola. E canhoto em espanhol é sinônimo de diabo. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Se tiver um canhoto aí me ouvindo, por favor, não tem nada a ver contigo não, tá? E eu não estou falando que eu concordo, mas é a origem. É uma monstruosidade, é algo diferenciado, isso é coisa do capeta. Ah, isso aí é coisa do capeta. Por que meu filho escreve é diferente dos outros? Por que meu filho não é direito? Isso é um canhoto. Canhoto é, em um dos sentidos, sinônimo de diabo. Porque os senhores têm uma ideia. Então, tudo isso começou porque eu comecei dizendo que o direito é uma palavra polissêmica. Ele tem vários sentidos. E veja como é que o direito, no sentido mesmo mais jurídico, tem essa ideia que eu mencionei ainda há pouco. A gente não perde tempo com nada. Uma besteira ou outra a gente fala, né? Mas tudo lá tem uma certa conexão. Veja como é que o direito tem mesmo essa ideia de andar em linha reta. Ele disciplina a sociedade mostrando o que pode fazer. Andar em linha reta, seguir o certo. E o que não pode fazer, os ilícitos e as consequências que daí derivam, né? Pois bem, mas em outros sentidos mais técnicos, vamos assim dizer, da palavra direito, o direito pode ser entendido como ciência, a ciência do direito. O direito pode ser entendido como uma posição jurídica de vantagem, que é o fato de você ter o direito. É uma conotação subjetiva, vamos assim dizer, né? Você tem o direito àquela prestação. O credor tem o direito de receber a prestação do devedor. Os senhores verão isso em direito civil. Então, o credor tem uma posição jurídica de vantagem. Não é todo mundo que tem. Naquela posição de cobrar aquela dívida é só aquele sujeito. Então, isso é uma leitura subjetiva. Eu tenho esse direito. Né? Alguns gostam de encher a boca para dizer. Nossa sociedade gosta muito de saber os seus direitos, mas falta um pouco entender também os deveres. Mas direito, as pessoas têm lá os seus direitos. Né? E o direito pode ser entendido também como um conjunto de normas. O direito processual, o direito civil, o direito penal, o direito trabalhista. Um conjunto de normas. Direito não tem como instrumentar a norma, e nós não vamos ramificando em vários ramos, em vários galhos dessa árvore. Então nós temos lá um conjunto de normas que tratam sobre aquela matéria, sobre aquelas relações que estamos a disciplinar. Então o direito pode ser, no sentido mais técnico aqui, tem outras opções. Tem outros sentidos. Mas no sentido mais jurídico, pode ser uma ciência mãe, a ciência do direito. Pode ser um conjunto de normas, como pode ser uma posição jurídica de vantagem. A gente estuda o direito por meio de um certo emaranhado de normas do direito. E é possível que uma pessoa ou outra tenha um certo direito. Então, nós temos uma visão do direito enquanto ciência, do direito no sentido objetivo enquanto conjunto de normas, e no direito enquanto sentido subjetivo, a pessoa ter o... Pois bem, no direito processual, assim, nos direitos de modo geral, o estudo e a regulamentação, que é o que aparece ali em cima para os senhores, eles andam lado a lado. Né? Há uma relação entre estudo e regulamentação, eles se interconectam
uma relação de retroalimentação. Quando sai uma lei nova, quando sai norma nova, aquilo vai reclamar o estudo. Então a regulamentação puxa o estudo daquela norma. Tá certo, tá errado. Qual é o potencial? De onde veio? Aonde vai parar? Se for assim, vai parar num bom lugar ou não vai parar num bom lugar? Se não vai parar num bom lugar, qual é a solução? É um estudo. O que nós fazemos. Então a regulamentação reclama, exige o estudo. Ok? E o inverso também é verdadeiro. O estudo pode mostrar a necessidade de uma nova regulamentação. Que no nosso contexto aqui, do direito processual, foi um fenômeno que se manifestou ali em 2015. Na verdade, que se manifestou em 2009. Porque o Código de Processo Civil de 2015, que os senhores serão apresentados logo mais, o Código de Processo Civil de 2015, ele foi gestado em 2009. Porque para que a lei seja... O código é uma lei, tá? Alguns conceitos básicos, que os senhores estão no quarto período, eu lembro disso. O código é uma lei. O Código de Processo Civil é uma lei, a Lei 13.105 de 2015. Mas, professor, por que chama de código, então? Chama-se de código, que é uma lei muito grande. Uma lei enorme, disciplina, vários, é código. Tá? É isso. Código é uma lei. Ponto final. Não é uma lei diferente das outras. Não é uma lei melhor ou pior do que uma outra, porque o código tem 1.072 artigos e uma outra lei tem 10. Ela vale igual. Pode ser que essa lei de 10 artigos, de 5 artigos, mude o código. Pode. Tá? Então é isso. O código é uma lei. E a lei, antes dela ser aprovada, ela passa por um processo legislativo, por um procedimento. Os senhores verão isso em direito constitucional. Se é que já não viram. Se é que já não viram. Então, lá em 2009, se deu início ao projeto, chama-se de projeto de lei. Né? Antes da lei ser aprovada, ela fica na Câmara e no Senado, tramitando como projeto de lei. Lá em 2009, se deu início ao projeto de lei, que veio aí em 2015 ser aprovado. Ficou 6 anos tramitando no Congresso. Que passa por uma casa, tem que ser aprovada numa casa, passa por outra casa. Os senhores verão esse processo legislativo em direito constitucional. E foi bem num período em que eu estava fazendo o meu mestrado e meu doutorado. Esses 6 anos foi no interregno que eu estava ali fazendo meu mestrado e fazendo meu doutorado. O que para mim foi muito bom, eu fiz uma disciplina na UERJ, que era um grupo de pesquisa sobre o novo CPC, projeto ainda do novo CPC. Os potenciais, os erros, os acertos, a gente estava investigando isso. Isso foi muito enriquecedor, foi maravilhoso, foi ótimo. Ao mesmo tempo que foi ótimo, foi péssimo, foi tenebroso, porque imagina o trabalho que eu estava fazendo meu mestrado, depois estava fazendo meu doutorado, e estava pelo meu orientador, naturalmente, sendo sugado por essa atividade. Né? Então, como tudo na vida, tem os dois lados. Né? Foi muito bom e muito ruim, deu muito trabalho, mas ajuda muito a conhecer o código. Né? Então, é um período de tempo que você investe. Né? Você investe o seu tempo para colher depois os frutos. Também. Então, o código é uma lei como outra qualquer. E esse código, ele foi lá em 2009 iniciar a sua discussão, o seu projeto. Por quê? Porque já antes de 2009, a doutrina, os professores, os estudiosos do processo, já estavam demonstrando que o código anterior, que era o código de 73, código de 1973, ele estava totalmente desconectado com a realidade. Ele já não era mais um instrumento capaz, o código anterior, já não era mais um instrumento capaz de disciplinar a sociedade atual e de transformar a sociedade atual. Essa comunicação estava dando um bug, estava dando erro, tela azul.
Quando você ia aplicar o código, você... Ih, tela azul. Você olhava a Constituição e não deu ruim. Então, a doutrina percebeu isso, os estudiosos perceberam que precisava de uma nova regulamentação. Veja aí a relação. A regulamentação puxa o estudo puxa a regulamentação. Então, eles não é possível viver numa ciência jurídica, em um ramo jurídico, não é possível que você só estude, totalmente desconectado com a regulamentação. E não é possível que você só regulamente, totalmente desconectado com os estudos. Se você só estudar, sem se preocupar com a regulamentação, por exemplo, o direito japonês é maravilhoso, só que para ser aplicado no direito brasileiro, você vai ter problema. Né? O direito italiano é maravilhoso, o direito norte-americano é maravilhoso. Você ficar estudando só aquilo, tem uma ótima finalidade para fins de conhecimento, obviamente. Mas você vai ter um problema na aplicação do direito no Brasil. Mesmo se você estudar o direito brasileiro, imagine, você é um exímio conhecedor do Brasil Império, do direito no Brasil Império. Ótimo. Você vai dar aula de direito, de história do direito. Sem problema não, isso é maravilhoso. Mas para você aplicar aquilo atualmente, se você não conhece a regulamentação atual, você vai ter problema. Porque nós não vimos que são as normas jurídicas que o direito se utiliza como instrumento para treinar. Então, óbvio que você tem que saber. Então, se você sabe só a teoria, sem nenhuma preocupação com o objeto, com o instrumento, com as normas atuais, você vai ser um lunático, vamos assim dizer. Um lunático se você quiser aplicar as normas, tá? Porque eu só não quero ser mal entendido aqui. Claro que o cara que não quer ser advogado, não quer aplicar, e não tem problema. Vai viver disso, problema nenhum. Mas se você quer aplicar hoje uma norma do Brasil Império, você é um lunático. Isso que eu estou querendo dizer. Se você quer ir para o foro, fala, excelência, eu quero aplicar um assento, um instituto lá do Brasil Império, um assento. O juiz vai falar, você tá maluco? Tá louco? Interdição. Vai oficiar para a OAB, vai falar, isso já cometeu um desvio funcional da OAB. Porque não tem mais isso atualmente. Então, é nesse sentido que eu estou falando. E se também você se preocupar só com a regulamentação, só com as normas, sem uma base científica, sem um estudo anterior, isso é ditadura. O sujeito que está no bota o que ele quer. Por quê? Porque eu quero. Mas não tem base científica. Está errado. Não, mas a ciência pouco importa. O que importa é canetada. Isso é arbítrio. Isso é autoritarismo. Né? Então, há em tudo uma interconexão entre a regulamentação e a ciência. Ok? Leonardo traz uma contribuição ali, deixa eu ver. Professor, pode-se dizer então que a teoria do processo estuda o direito objetivo não apenas, né? Tem a aplicação, né? O fenômeno, a aplicação desses institutos são importantes. Nós veremos, por exemplo, a jurisprudência, né? Ou seja, o direito objetivo aplicado, ele também é importante. Mas um dos sentidos do direito processual é o estudo do direito objetivo, sem sombra de dúvidas. Mas o direito objetivo ele não se esgota, né? Não adianta você saber o Código de Processo Civil do início ao fim, decorar. Nós veremos isso muito claramente no próximo tópico, que nós temos logo no começo. Durante muito tempo já foi suficiente que você fosse um ótimo conhecedor das leis. Na época do positivismo, na época em que o direito era representado pela lei, aquilo ali realmente seria o suficiente. Hoje em dia, não. O que não quer dizer que você não tem que saber lei, você tem que saber. Mas não é o suficiente, você tem que saber. São vários elementos que se inserem nesse contexto. Né? Alguns são direito objetivo, normas postas, normas que o Estado publiciza, e outros elementos são mais intangíveis, como a realidade social, como o caso concreto que você está a analisar para aplicar direito, como os precedentes que o nosso direito está adotando, precedente entre aspas, né? As decisões vinculatórias,
Então, são vários elementos que não apenas a lei em sentido estrito. Mas é por aí. É nesse caminho. Ok? O processo se utiliza do adjetivo, aquele que está vigente naquele momento. Então, aparece ali no conceito para vocês. O estudo e a regulamentação, porque um não vive sem o outro. O certo é que um não se distancie do outro. Sobre esses possíveis sentidos da palavra direito, vejam essa frase aqui, foi passada pelo professor Alexandre Câmara. Como é que é? Ah. Olha aí. Proibir de estudar direito a quem tem esse direito é contrário ao direito. Veja como é que a palavra direito aparece 3 vezes, em sentidos distintos. Vejam, inclusive, que a primeira palavra direito, o primeiro termo direito, está grafado com a letra maiúscula e os outros com a letra minúscula. Então, olha lá, proibir de estudar direito é a ciência do direito. A ciência do direito é com D maiúsculo. Os senhores serão formados lá na frente em direito, com D maiúsculo. Os senhores cursaram a faculdade de direito. Então, proibir de estudar direito a quem tem esse direito, olha, quem tem, um sujeito que tem. Porque alguns podem ter o direito e outros não. Quais são os outros não? Que não estão matriculados na faculdade, por exemplo. Né? Vejam, lá naquele ambiente muito antigo, que nós nos dirigimos até o edifício da faculdade para ali ter aula, dar aula e ter aula. Qualquer um pode entrar ali na sala de aula? Qualquer pessoa que está passando na rua pode entrar? No campus dos senhores? Não. Ali é um prédio privado. Em tese, podia ter uma catraca, né? Em geral, Cândido Mendes não tem. Mas em tese, poderia colocar uma catraca, né? Uma identificação ali só entra quem tem relação jurídica comigo, Cândido Mendes, que sou uma entidade privada. Ok? Então, você teria uma carteira, teria uma digital, você ia colocar ali, ia passar. Então, você está matriculado, tem relação jurídica com a Cândido Mendes, verde, pode entrar. Não tem vermelho, não pode entrar. Ou, para ir na secretaria, deixa um espaço meio que público ali dentro do prédio privado, que é até para novas pessoas poderem conhecer a faculdade. Mas para entrar em sala de aula, só o aluno matriculado, naturalmente. Né? Então, alguns têm o direito de ter aquela aula, outros não têm o direito. Não podem. Veja, mesmo quem está, né, tem o manual do aluno, tem uma regulamentação, mesmo quem tem um vínculo com a Cândido Mendes, o cara não pode, no primeiro período, querer puxar uma matéria do nono período. Ele só vai entrar na sala de aula, só vai cursar as disciplinas que a própria instituição autorizar. Veja, tem uma regulamentação. Né? Então, alguns têm o direito de estar ali para assistir aquela aula, outros não têm. Impedir de entrar naquela aula quem não tem o direito, tudo bem, tá ok. Mas impedir de entrar na aula quem tem o direito de estar ali para assistir, não é o certo. Está equivocado, não é? Veja que no primeiro sentido, estudar direito, porque a faculdade que os senhores estão cursando, o ramo do conhecimento humano que os senhores estão aqui investigando é o direito. Então, nós estamos ali naquele prédio, naquele edifício, para buscar o conhecimento de modo amplo sobre o direito. Vai ter uma sala que vai falar sobre direito processual, vai ter outra sala que vai falar sobre direito do trabalho, e por aí vai. Mas todas são a ciência mãe e a ciência do direito. Por isso está ali com D maiúsculo. Tá? Proibir de estudar direito a quem tem esse direito, uns têm, outros não, mas se você proibir quem tem o direito, você está ferindo o direito dele. E ferir o direito dele é contrário ao direito.
Esse último direito que aparece ali é o direito objetivo, é o direito positivado, né? Vai ferir as leis de diretrizes básicas da educação, vai ferir o Código de Defesa do Consumidor. Há uma relação de consumo, juridicamente dizendo. Né? Eu acho que academicamente não tem essa questão de consumidor, né? Na relação acadêmica. Mas há uma relação evidente de vocês estão consumindo um serviço que a faculdade presta. E a faculdade não poderia te proibir. Imagina se tiver um segurança ali que não deixa você entrar. Como assim? Eu estou matriculado. É meu direito estar aqui para assistir essa aula. Igual os outros alunos estão lá assistindo, eu tenho também que assistir. Então, se isso acontecer, estão ferindo o seu direito, estão lhe gerando um dano, isso é ao contrário ao direito. Vejam, proibir de estudar direito, com D maiúsculo, direito enquanto ciência. Há quem tem esse direito, direito subjetivo, uns têm, outros não. É contrário ao direito objetivo, ao conjunto de normas que incidem naquele caso. Vejam como é que tem essas conotações. Beleza? Então, está visto ali, meus amigos, o segundo item. Estuda e regulamenta. Mas estuda e regulamenta o quê? Vimos a finalidade do direito, de um modo geral. Demos um passo atrás, fomos lá para o primeiro, segundo período. Mas agora falando do direito processual. O direito processual se dedica a quê, afinal de contas? Ele é um ramo do direito público, o Estado está presente exercendo império. Ele estuda e regulamenta o quê? O direito, não o direito mais, D maiúsculo, é o direito processual. Direito processual com D minúsculo. É um ramo do direito. Uma ramificação do direito. Está ali a resposta, lá em cima, né? O exercício da jurisdição. O exercício da jurisdição. Veja, o principal instituto do direito processual, durante muito tempo, isso foi uma unanimidade. Hoje em dia tem uma certa divergência, né? Uma mínima divergência, tem quem pense distinto, de forma diferente disso, mas prevalece o entendimento, a posição majoritária, é que o principal instituto do direito é a jurisdição. Eu vou trazer de novo a minha mesa digitalizadora. Eu vou, uma vez mais, compartilhar com os senhores a tela, só um momentinho. Agora está com 19 alunos, aumentou bem o quórum. Aumentou bem. No comecinho tinha 5 apenas. Vai aparecer para os senhores. Apareceu. Vimos essa primeira tela, agora eu quero ver com os senhores isso aqui, olha. Algo que eu já mencionei na primeira aula, né? Nós temos um instituto que é o direito de ação, que é o pontapé inicial, é o que dá início ao processo. Temos justamente aqui o processo, a ação, né? Início ao processo. E ao final nós teremos o exercício da jurisdição. O direito processual, ele estuda tudo isso. Tá? Não se enganem. Não é que o direito vai estudar só a jurisdição. O direito processual estuda o direito de ação. O direito processual estuda o processo, naturalmente. E o direito processual estuda também a jurisdição. O que o conceito está dizendo é que tudo gira em torno da jurisdição. Nós estudamos e regulamentamos a jurisdição. Dito de uma outra forma, o modo pelo qual se exerce jurisdição. E o direito de ação, a título de exemplo, ele se relaciona com a jurisdição. Nós falaremos disso. Uma das características da jurisdição já é um outro tópico, tá? Vamos voltar a isso. Mas só para os senhores entenderem aqui. Uma das características da jurisdição é a inércia da jurisdição. A jurisdição é inerte. Então, o juiz, artigo 2º do CPC. Artigo 2º do CPC. Quando eu não colocar ali o diploma legislativo, tá? Não sei se eu falei isso com os senhores na última aula,
Quando eu não colocar ali o diploma, é porque é o CPC. Nosso diploma base é CPC. Então eu não coloco vírgula CPC, vírgula CPC. Filosofia do Jaiminho, para poupar espaço na tela também. Quando for qualquer outro diploma, se fosse a Constituição, eu colocaria vírgula CF. Né? Se for o Código Civil, vírgula CC, as siglas. Beleza? Quando tiver só o número, é o CPC. Então, a inércia da jurisdição é o artigo 2º do CPC. E nesse artigo 2º do CPC, nós temos lá a previsão de que o Estado não pode dar início aos procedimentos. Ele depende de uma provocação da parte interessada. Opa, provocação da parte interessada? Como é que a parte provoca? Pelo direito de ação. Olha o nome, direito de ação. É de fazer agir. Então, no direito de ação, o demandante, né, que aqui nós podemos chamar de autor, o autor tira o Estado juiz da inércia. O Estado juiz da inércia. Para que o Estado juiz preste jurisdição. Então, o autor pede que o Estado, por meio do processo, preste jurisdição. Como é que o autor tira o Estado da inércia? Como é que ele dá início ao processo? Pelo direito de ação. Então, veja como é que há um link em direito de ação e jurisdição. O direito de ação existe para pedir, para solicitar o exercício da jurisdição. E o processo? O processo é uma coisa. O processo é um caminho, né? A jurisdição é como ponto inicial. Eu costumo dizer assim, a ação é o ponto inicial, né? Numa linha de ônibus, é o ponto inicial. Eu também costumo dizer que a ação é como se fosse a pergunta. O autor fala assim, olha, Excelência, eu acho que eu tenho razão nesse ponto aqui. Me diga aí, julgue aí se eu tenho razão ou não. E aí, por consequência, a jurisdição, ela é, na analogia lá com o ponto de ônibus, o ponto final, ou ela é também a resposta à pergunta que é formulada. Veja como é que é um link entre o ponto inicial, entre a pergunta e o ponto final e a resposta, respectivamente. O direito de ação está conectado com a jurisdição. Mesma coisa o processo. O processo é esse caminho. É o itinerário do ônibus, vamos assim dizer, da linha de ônibus. Ponto inicial, ponto final. O processo, um dos sentidos da ideia de processo, não sei se os senhores lembram, eu falei ainda há pouco da relação jurídica processual, que era uma das teses sobre o processo. Ainda é uma tese muito válida. E uma outra tese sobre o processo, o que equivale a dizer que é um outro sentido possível do processo, é a ideia de procedimento. No processo, há um procedimento em contraditório. Falaremos melhor do contraditório adiante. Mas um procedimento em contraditório. E o procedimento equivale a esse conjunto de atos que vão se praticando aqui. Esse conjunto de atos significa o procedimento. Então, uma das formas de se compreender o processo é afirmando que nele há, como realmente há, um procedimento. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que deu uma travada aqui no negócio. Voltou. Sei lá o que pode ter acontecido. Pronto, aqui voltando. Bom, então, um dos sentidos do processo é, portanto, Tá estranho, tá diferente isso aqui.
Bom, um dos sentidos do processo é, portanto, um procedimento. Vou citar aqui alguns atos que talvez os senhores tenham ouvido falar. Petição inicial, audiência, pode ser desse aqui, contestação, pode ser um desse aqui, ó, prova, pode ser um outro desse aqui. Tudo que os senhores verão no momento oportuno, tá? Mas cada um desses tracinhos aqui, que são atos, que podem ser esses aqui que eu mencionei, eles, numa visão geral, eles compõem um procedimento. A audiência é, por exemplo, um ato, na sua visão singular. Mas ela é um ato que está inserido dentro de um procedimento. E uma das formas de compreender o processo é como sendo um procedimento. E ele é um procedimento, essa sequência de atos aqui, elas têm qual finalidade? Qual é, afinal de contas, a finalidade desse procedimento? A finalidade é que, ao final, se exerça jurisdição. Então, também o processo está associado à ideia de jurisdição. É muito comum se ouvir falar, é corriqueiro se falar, a tese da instrumentalidade do processo. O que significa a instrumentalidade do processo? Significa dizer que o processo não é um fim em si mesmo. Já houve época, a época do formalismo processual, em que a finalidade do processo era apenas saber o processo. Isso não é mais assim. Porque a finalidade do processo é servir como um instrumento para o exercício da jurisdição. Então, os conceitos, de modo geral, os institutos do direito processual giram em torno da jurisdição. Daí, meus amigos, que é ela que aparece no conceito para os senhores. Eu vou voltar aqui para a tela com vocês, até para que eu possa ver se tem alguma dúvida, alguma coisa no chat. Não, não tem. Então, nós definimos o direito processual. Vamos avançar com a disciplina. Deixa eu apenas antes ver se alguém quer falar alguma coisa, se está tudo bem, entenderam, ou tem alguma dúvida, senão a gente avança. Tomar um café também, respirar um pouquinho, né? Tô a 1h20 falando igual uma matraca, né? Alguma dúvida, pessoal? Alguma consideração a fazer? Vamos participar do chat ali, tá tudo ok, tudo tranquilo? Ou ativa o microfone e fala aí. O que eu me propus a passar para os senhores hoje foi o conceito de direito processual. O que nós vamos fazer aqui é aproveitar o encontro, aproveitar a oportunidade. Ali temos 40 minutos, né? E não temos tempo a perder, para já fazer uma introdução do próximo tópico, tá? Mas vamos assim dizer que eu já estou satisfeito. A aula de hoje era para isso. Foi bem cumprida. O Leonardo já diz ali que está tudo ok. Então, beleza. Agora é aquela lógica, né? O que vier é lucro. O que vier é lucro. Tô aqui, tá? Tô aqui só dando uma refrescada na mente. Telefone tocando, gente. O que pode ser? Vou botar no mudo aqui. É lá da procuradoria. Vou atender, não. Deixa isso para depois.
Quando acabar a aula eu ligo. Vamos lá. Vamos seguir. Eu estou aqui cogitando de ir ao banheiro. Vocês me dariam esse? Não, não. Vou seguir. Dá pra aguentar. Valeu, Thaís. Aí o Josimar também falou ali. Bom dia, aula muito boa. Ainda mais com essa caneca do melhor do mundo. Ah, Josimar, valeu. Obrigado pelo carinho. O pessoal tá falando pra eu ir. Não, mas tá tranquilo. Não. Sabe que eu tô meio aqui. De qualquer maneira, posso atrapalhar lá. Tem a moça que cuida da casa, tá aí. Depois eu vou. Acho que ela tá cuidando bem daqui de cima. Vamos lá, vamos seguir. Obrigado pela preocupação aí, Thaís. Tá falando que não faz bem segurar. Não vou ficar segurando, não. Pode ficar tranquilo, tá tudo bem. Olha só. O próximo tópico da disciplina. Então, se nós acabamos de ver que tudo gira em torno da jurisdição, deixa eu só fazer eu falei que tudo gira em torno da jurisdição e eu fiz menção de que isso tem recebido hoje em dia uma crítica. É uma leitura que, na verdade, visa resgatar a Escola Mineira de Direito Processual, é uma das que diz isso. Nós estudaremos aqui, e lá nós vamos tratar disso melhor, nós veremos aqui os vários princípios do direito processual. Um dos princípios é o princípio da cooperação, que assume uma importância muito grande no contexto atual do processo. Princípio da cooperação, artigo 6º do CPC, que traz um novo modelo de processo. Então nós temos uma nova teoria, uma teoria contemporânea, que eu mencionei, a teoria do processo como relação processual. Ela é do século XVIII, 1700 qualquer coisa. A teoria do processo como procedimento contraditório foi do século passado, da metade do século passado, 1950, década de 50 do século passado. Essa outra mentalidade sobre o processo, que é a teoria do processo cooperativo, ela é uma teoria contemporânea. Ela é uma teoria que está em construção. E na ciência, as coisas não são assim, 140 caracteres, um vídeo de no máximo 1 hora para fazer uma live. A ciência não comporta esse dinamismo da sociedade. A sociedade líquida que nós temos, né? Sociedade moderna. Então está tudo muito em construção ainda. Mas essa teoria do processo cooperativo, ela prima, por uma das suas leituras, é que o instituto mais importante é o processo. Que, na verdade, a jurisdição só pode ser exercida, aí é uma mudança de perspectiva. Eu disse que o processo serve de instrumento para a jurisdição. Eles dizem, mas também a jurisdição só pode ser exercida se o processo for válido. Se o processo for inválido, a jurisdição vai cair por terra. E aí, uma outra leitura que eles trazem, nós vamos falar disso adiante, só para não deixar um fio sem ponta aqui, tá? Uma outra leitura muito curiosa, muito, muito boa que eles fazem, é que por meio do processo é que a participação, que o contraditório ilumina e colore o processo, no sentido de que a jurisdição só é compatível com a ordem de valores da Constituição se o processo tiver sido participativo. Então, na verdade, a jurisdição precisa muito mais do processo do que o processo da jurisdição. Mas isso é uma tese em construção, isso é uma posição minoritaríssima hoje em dia. Tá? Eu só estou aqui, eu falo isso muito mais na aula de pós-graduação. Não queria nem ter lembrado. Esse sábado agora eu dou aula o dia inteiro de pós-graduação. É cansativo. Eu gosto, mas é cansativo. Mas enfim, os senhores estão no 4º período, é algo que os senhores têm só para ter em mente ali.
que provavelmente quando estiverem em atuação, pode ser que algo que vire mais tormentoso, mais fique meio a meio assim a doutrina. Por hora é só algo bastante embrionário, tá? Então nós vamos tratar aqui da forma como aparece no conceito, que é a posição consolidada hoje em dia, que é a ideia de que tudo gira em torno da jurisdição e que o principal instituto seria, portanto, a jurisdição, tá? Tanto o direito de ação se conecta com a jurisdição, quanto o processo serve como instrumento da jurisdição, com esse asterisco aí que nós fizemos, tá? Bom, então se tudo gira em torno da jurisdição, nós devemos entender o que é jurisdição, que é o próximo tópico da nossa disciplina. Nós vamos entrar agora, portanto, no estudo da jurisdição. E nós vamos ficar nesse tópico, um tópico grande, jurisdição, até praticamente a penúltima ou antepenúltima aula desse nosso semestre. Porque eu disse para os senhores que TGP1, que é a nossa disciplina aqui, ela se dedica ao estudo do direito de ação e da jurisdição. E por que a gente começa pelo final? Por que a gente começa pela jurisdição? Acabei de mostrar no conceito para vocês, que tudo gira em torno da jurisdição. Então, nós vamos tentar entender bem o que é a jurisdição. Nós vamos hoje começar uma introdução sobre jurisdição. Na próxima aula, nós falaremos de um tópico importantíssimo. A próxima aula é imperdível. Imperdível. Modéstia à parte, é algo imperdível. Que nós vamos também, algo parecido, assim, tem um ponto de contato com a aula de hoje, que nós não vamos ficar falando só de direito processual. Vamos tentar entender, eu vou tentar mostrar para os senhores, clarificar a mente dos senhores, da forma como se pensa o direito hoje em dia. Não apenas direito processual. Nós veremos a importância do processo, a importância da jurisdição, mas é uma aula que se situa num conceito mais amplo de teoria do direito. Vou falar de positivismo, de pós-positivismo, de neoconstitucionalismo, e tudo isso gira em torno do contexto da jurisdição. Como é que a jurisdição é exercida? Nós vamos, na próxima aula, tratar disso. E vamos falar depois de princípios, vamos falar depois de características da jurisdição, espécies da jurisdição, vamos falar de métodos alternativos à jurisdição estatal tradicional. Então, vamos ficar muito tempo. Vamos passar a P1 aí falando de jurisdição. E dá para entender o porquê, porque tudo gira em torno da jurisdição. Então temos que entender bem o que é essa tal dessa jurisdição. A proposta hoje aqui é fazer uma introdução, tá bom? Uma introdução. E aí, se eu acabar de falar essa introdução e achar que dá para começar ali o próximo tópico, eu acho que será contraproducente. Vamos fazer hoje só uma introdução e deixa a próxima aula inteira para falar do próximo tópico. Já podem anotar então aí o próximo tópico. É o que eu chamo de jurisdição contemporânea. O modo como se exerce a jurisdição nos dias de hoje. E para entender o modo como se exerce jurisdição nos dias atuais, será necessário entender como é que se pensa o direito atualmente. Tudo isso para a próxima aula, tá? Hoje nós vamos fazer uma introdução aqui sobre jurisdição. Bom, o que é a jurisdição? Não adianta ficar falando que jurisdição é o ponto final da linha de ônibus do processo. Claro que não. Isso é uma figura de imagem que nós vamos construindo para tentar trazer algo próximo da realidade dos senhores, algo mais palatável. Mas você não vai, numa conversa com processualistas, falar isso, né? O que é a jurisdição? A jurisdição é o tracinho lá no final que o professor coloca. Ação, processo, jurisdição. Não. Isso é uma redução, né? É uma simplificação. Então, afinal de contas, o que seria jurisdição? Amigos, olha aqui. Atenção, já começa aqui. Um ponto importante. Jurisdição é uma função do Estado. Uma função jurisdicional. Os senhores devem ter visto lá em Teoria Geral do Estado que o poder do Estado é uno e indivisível. O Estado tem um poder. Poder de império, que nós mencionamos aqui. O Estado tem uma força. Em primeiro lugar, ninguém viu o Estado, né? O Estado não anda por aí. Garanto que você nunca viu o Estado entrando numa linha num ônibus.
Você nunca viu o Estado no CTI porque ele contraiu o coronavírus. E você nunca vai ver o Estado na padaria mandando embrulhar ali 700 gramas de mortadela. O Estado é um ente abstrato que o direito criou. Lembra que eu falei que o direito ele pode disciplinar a vida em sociedade ou ele pode criar uma relação jurídica? Por exemplo, eu acho que eu não dei o exemplo lá atrás, mas um exemplo de uma relação que não existia naturalmente, mas que ela passou a existir porque o direito criou. E é uma relação jurídica que tem uma norma disciplinando. A norma criou e disciplinou. A relação de pagar imposto. Por que a gente paga imposto? Porque lá atrás o rei mandou o Império Romano cobrar. E hoje em dia o Estado tem um conjunto de normas que determina. Por que todo começo do ano é aquele drama, aquele desespero, para pegar recibo, para pegar papelada, para declarar a sua fortuna, os seus bens, para a Receita Federal do Brasil, para que ao final ela te diga o quanto que vai ser o tamanho da mordida, que você vai ter que pagar imposto de renda. Isso é algo que tem naturalmente na sociedade? Alguém acordou pensando assim, ah, cara, hoje eu vou perder um dinheiro para a União. Hoje eu já pago, eu acho que eu pago pouco imposto. Eu quero pagar. Ou eu já pago muito imposto, mas eu acho que é o certo mesmo. A gente não ter riqueza nenhuma e trabalhar para pagar, para dar dinheiro para botar na cueca dos outros. Então, vou fazer isso, eu vou recolher aqui o imposto que eu quero. Claro que ninguém faz isso. Não é algo natural na sociedade, mas é uma relação jurídica. É algo que existe para o direito. Não existe naturalmente na sociedade. Se ninguém mandar fazer, não vai ser feito. Mas existe para o direito. E existe para o direito por quê? Porque o próprio direito criou. Ok? Algo muito parecido é o Estado. O Estado não existia. Na Idade das Pedras, o que você vê como representação da Idade das Pedras? Infelizmente, um idiota de um homem puxando uma pobre coitada de uma mulher. Pelo domínio da força. Não é? Você não vê ali um Estado. Você não vê quando se faz menção. Manda uma criança desenhar. Ou pergunta para qualquer pessoa, colega seu. Idade das Pedras, o que veio à sua mente? Não vai vir um prédio, uma prefeitura, tenho certeza. Então não é algo natural na sociedade. Ela criou. Aí vem Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, tem que ser controlado, não pode concentrar poderes. Em toda a filosofia, né, os clássicos são muito importantes para isso. A sociedade percebeu que ela sozinha, os homens sozinhos, se regulamentando, dava merda. Nunca dava certo. Aí um quer tomar o poder, aí tem que criar um outro, tem que fazer uma dicotomia. Tem que criar um ente abstrato, que não existe, não anda pela rua, você não vê. Mas existe para o direito. O direito é cheio de ficção jurídica. Né? O Estado é uma ficção jurídica. O Estado é algo que o direito idealizou e o direito criou para disciplinar a vida em sociedade. Ok? Porque eu comecei a falar de Estado, eu não... Ah, tá. E o Estado tem um poder. O Estado recebeu esse atributo, um poder de império. Olha, a gente não consegue aqui na base do amor, nem na base da força, os próprios homens se entenderem. Então, cada um de nós vai ceder para você, Estado, uma parcela de um nosso patrimônio, e não estou falando aqui patrimônio de grana, não, patrimônio jurídico, que é a liberdade. Eu vou ceder uma parcela da minha liberdade para que você, Estado, me devolva em segurança, me dê uma paz social, me dê uma realidade social aceitável, que eu, homem, não consigo. Foi para isso que o homem criou o Estado. Isso que eu disse, que o homem concede para o Estado uma parcela de sua liberdade para receber do Estado em troca a segurança, não é genialidade minha, não. Isso é genialidade. Tá? Essa figura de imagem é genialidade. Assim como você concede uma parcela do seu patrimônio, uma cédula que você tem na sua carteira, para receber um produto qualquer de um comerciante, você cede para o Estado um patrimônio seu, que você tem, que é a sua liberdade. O homem nasce livre. Você concede uma parcela da sua liberdade para o Estado, para que o Estado lhe dê em troca um outro atributo muito importante também, que é a segurança. Isto é genialidade. O sujeito que falou isso é um gênio, não fui eu. Tem que ser honesto, não fui eu. Eu apenas li, achei muito interessante e estou passando. Foi o ministro Barroso.
Luiz Roberto Barroso, defende que o homem concede ao Estado uma parcela de seu patrimônio, que é a liberdade, para receber em troca uma prestação de um serviço público essencial, que é a segurança. Segurança no sentido mais amplo. Segurança jurídica, segurança pública, segurança dos medicamentos, segurança do que é vacina, do que não é. Então, por isso que o Estado pode falar assim, olha, galera, lockdown, não sai de casa, para não ter disseminação de uma doença. O que o Estado pode mandar tu usar máscara? Você gostando ou não? Galera, nunca vamos colocar política aqui, tá? Por que o Estado pode mandar tu botar máscara? Porque você concedeu esse poder para ele. Antes da merda, que você não sabia o que viria a título de pandemia, lá atrás, os teus antepassados concederam a liberdade. Quando você nasce, você não faz parte de um contrato social? Ó, o Rousseau. Você não, já falei de Hobbes, Leviatã, Rousseau. Gente, isso é muito importante. As ciências básicas são muito importantes. Você não concedeu para o Estado uma liberdade? Para você receber a segurança, você não concedeu a liberdade? Inclusive a liberdade. Nós não somos absolutamente livres. Senhores verão, em direito constitucional, como eu dou aula em 6 períodos diferentes, eu nunca sei onde os senhores exatamente estão, me perdoem. Tá? Por isso que eu fico falando senhores verão. Ou já viram, ou verão, sei lá. Que não existe direito fundamental absoluto. Nem a vida. A vida é um direito fundamental. Não é absoluto. É em situação extrema de guerra declarada, a nossa Constituição diz que tem pena de morte. Aí, direito à vida, o mais importante de tudo. Tudo gira em torno de manter a vida, né? O direito à vida não é absoluto. O direito à liberdade não é absoluto. Todos nós cedemos para o Estado uma parcela de nossa liberdade. O cara pode virar para você e falar assim, tá obrigado a usar máscara. Mas eu não quero, mas tá obrigado, porque quem manda sou eu, o Estado. Não sou eu, fulano de tal, que tem um CPF, tem um endereço, tem um CEP. Não, é o Estado. Eu represento o Estado. E para te dar segurança, o Estado está te cobrando uma parcela de sua liberdade. Sempre foi assim com todo mundo, inclusive contigo é assim. Então bote máscara, eu estou mandando. Se não botar, vai pagar multa, vai ter consequência jurídica. Ok? Então, o Estado ele tem um poder. Ele é dotado de um poder de império. Esse poder de império, o TGE, a Teoria Geral do Estado, vai estudar, que ele é uno e indivisível. Acontece que, para fins acadêmicos, para facilitar aqui o tete-a-tete, os senhores estudaram a Teoria Geral do Estado, sei lá, terceiro período, segundo período, estão engatinhando ainda. Como ainda estão engatinhando, eu ainda estou engatinhando. Eu não posso imaginar que no auge dos meus 35 anos eu sou um jurista formado. Então, a grande beleza do conhecimento humano é você achar que... você ter certeza que você mais não sabe do que você sabe. Que o que você conhece é um grãozinho de areia no universo. Então, você mais não sabe do que sabe. Vocês estão ainda engatinhando. Vocês, naturalmente, sabem menos do que eu. Não da vida. De processo. Eu estou aqui para passar para os senhores. Como eu sei muito menos que os baluartes aí do direito processual. Então, para facilitar essa conversa, essa divisão em 3 poderes, essa divisão em 3 funções do Estado, ela é apenas para fins acadêmicos. Ela é uma utopia, na verdade. O poder do Estado é um só. O Estado tem o mesmo poder de implementar uma política pública de saúde. Ele tem o mesmo poder, vem da mesma base. O poder de legislar, determinando o uso de máscara. E ele tem o mesmo poder, a mesma base, de aplicar sanção jurídica para quem descumpriu aquela determinação. É o mesmo e único poder. Então, desse mesmo e único poder, como se fosse um cano, né? Imagina uma caixa d'água chamada Estado. E nessa caixa d'água sai um cano. Vou tentar, vou ali de novo. Vou ali de novo. E os senhores ficam aí, não foge não. Já falei que eu já paguei o que eu vim fazer hoje. O que vier agora é lucro. Vai aparecer para os senhores? Apareceu. Aqui, essa figura de mais que eu fiz agora, tá? E vou ser bem franco com os senhores. Nunca tinha feito antes, não. Por isso que eu vou vir aqui para ver se vai dar certo. Imagine que isso aqui é uma caixa d'água. Eu já não sou um exímio, minha letra já é horrorosa. Eu já não sou um exímio desenhador, desenhista.
nessa mesa digitalizadora aqui, então o drama fica muito maior. Então, finge que isso ali é uma caixa d'água e aqui é uma casa. A caixa d'água fica lá em cima da casa. É como se isso aqui fosse o poder do Estado. É um poder só, uno e indivisível. Agora, essa caixa d'água não sai um cano aqui para abastecer a casa? É possível que esse cano se subdivida. E aí a gente pode ter o cano vindo para uma parcela da casa, o cano vindo para outra parcela da casa, o cano vindo para outra parcela da casa. Agora estou falando de cano, me fez até lembrar a Força do Mal aí, um certo jogador de futebol de uma. Bem, deixa pra lá. Deixa isso quieto para lá. Então tá aqui. Ó. É como se isso fosse figura demais que eu construí agora aqui. Vou tentar pensar se isso está certo ou está errado, tá? Mas é como se isso fosse, caramba, a merda que eu fiz aqui. A função legislativa, a função administrativa e aqui a função que é a que nos interessa, jurisdicional. Função vou botar completa aqui porque é a nossa, né? Função jurisdicional. A função jurisdicional decorre de um poder do Estado. Era isso que eu queria dizer para os senhores. A função jurisdicional decorre do poder do Estado, que é o mesmo poder do Estado que serve de base para a edição da legislação, que serve de base para a implementação de política pública. Você deve ter visto isso em Teoria Geral do Estado. É o mesmo e único poder. Mas para fins didáticos, esse poder do Estado ele é dividido em algumas funções. E é aqui onde eu queria chegar. A função quando a gente fala jurisdição, é uma redução de função jurisdicional. Quando a gente fala tutela, se eles vão ouvir falar em tutela, é uma redução de tutela jurisdicional. Tá? Então, tudo significa a mesma coisa. Falar em tutela é a mesma coisa que falar em jurisdição, falar em tutela jurisdicional. Falar em jurisdição é uma redução de função jurisdicional. E veja, a função jurisdicional, meus amigos, é uma atividade que o Estado presta. Essa parte que é importante. A jurisdição é uma atividade, a atividade de julgar, de resolver conflitos de interesse, de decidir, de tomar uma decisão. Quem está certo, quem está errado. Assim como a legislação, a função legislativa é uma atividade. É uma atividade que lá se faz. Assim como as diversas secretarias, os diversos projetos que no final resultam em políticas públicas, é uma atividade. Então o Estado, ele age. Quem age não fica parado, né? Está agindo. Quando você está agindo, mexendo mão, braço, perna, você não está fazendo uma atividade física? Não está praticando uma atividade física? Quando o Estado está agindo aqui e acolá, ele da mesma maneira está praticando uma atividade. Nós temos a atividade legislativa, a lei é o produto pronto e acabado, que é o resultado de uma atividade. Você vê lá os caras comparecendo ou não tem lá o quórum de aprovação dos debates parlamentares. Você tem comissão disso, comissão daquilo, como os senhores verão no processo legislativo. Lá as secretarias também têm projetos, estudos. Né? Eu que trabalho na procuradoria sei como é que as coisas são muito mais complexas do que as pessoas acham que é. O cara chega ali, o prefeito, o governador, o presidente, o chefe do poder executivo, chega na caneta da cabeça dele, não é? O certo não é ser assim, né? Tem os técnicos, os estudiosos, que têm lá projetos, estudos, para depois resultar numa determinação, numa canetada. Aquilo é uma atividade, o Estado se movimenta. A mesma coisa com o juiz. Quando o juiz julga, é preciso que isso fique bem estabelecido na mente dos senhores. O juiz está exercendo uma atividade.
ele está praticando uma atividade. Que você pode ter como resultado ali apenas um arquivo em PDF, ou uma folha de papel, a sentença dele. Mas aquilo é fruto de uma atividade. Uma atividade preparatória, diversos debates com as partes, uma audiência, um raciocínio dele, uma reflexão sobre o que foi alegado, sobre o que foi provado, para que ele possa decidir. Uma outra modalidade de jurisdição, aí nós depois falaremos das espécies. O Estado pode agredir o patrimônio, então nessa fica mais claro ainda, porque você vê o Estado indo lá até o patrimônio do réu, metendo a mão. Uma reintegração de posse, por exemplo. Você vê as máquinas do Estado destruindo as casas, aquela coisa que do ponto de vista sociológico é um drama, né? É triste. Você consegue ver. Isso é uma atividade. Jurisdição é uma atividade. Por que eu estou tão preocupado com isso? Deixa eu ver o que tem aqui no chat que eu não tinha visto antes. O Leonardo pediu para respeitar o artilheiro dele. Eu não estou nem muito bem entendendo o que isso pode ter a ver com jurisdição. Não entendi. Eu não acompanho futebol, Leonardo. Tá? Eu não acompanho futebol. Dependendo da fase, eu acompanho mais ou acompanho menos. Eu não acompanho futebol, não sei nem o que eu posso estar falando. Tá? Brincadeira. Então, jurisdição, meus amigos, é uma atividade. Eu sei, eu entendi. Eu estou me fazendo aqui, eu estou me fazendo de sons. Jurisdição é uma atividade. Por que é tão importante definir, entender isso? Que você não pode confundir jurisdição, que eu não sei se eu já falei que é uma atividade, você não pode confundir jurisdição com judiciário. Judiciário é o nome de uma estrutura do Estado que desempenha essa atividade. E ele nem desempenha essa atividade exclusivamente. Essa atividade jurisdição, a atividade de julgar, pode ser exercida também, a título de exemplo, pelo Poder Legislativo. Poder Legislativo também é o nome de uma estrutura. Tem um prédio que se chama República Federativa do Brasil. Ele é dividido em 3 pavimentos. Um primeiro pavimento chama-se Legislativo, um outro pavimento chama-se Administrativo, Executivo, o outro pavimento chama Judiciário. São estruturas distintas, que têm lá diversas salas e procedimentos próprios. Nome de estrutura, com as suas subdivisões em órgãos. O Poder Legislativo, estrutura, aquele primeiro pavimento, ele tem como finalidade precípua que ele faz, o produto que ele gera, se fosse uma fábrica, né? O produto que ele gera chama-se lei, lato sensu. Legislativo vem de lei, legislar. Lei, lato sensu, as diversas espécies de normas jurídicas, de lei. É isso que ele faz lá. Mas é isso que ele faz em regra. Nada impede que, numa necessidade, ele faça uma outra coisa. Por exemplo, essa estrutura chamada Poder Legislativo, que tem como finalidade precípua fazer lei, será que ele pode licitar a contratação de um servidor? Ele pode, de um servidor de informática, né? Será que ele pode licitar a contratação de um sistema de videoconferência para que as sessões parlamentares sejam agora telepresenciais? Pode. Mas essa não é a função de legislar, não está legislando nada. Isso é uma função administrativa, né? Contratação, licitação. Os senhores verão em direito administrativo, não em processo legislativo. Mas eles fazem. Veja, uma outra atividade. Eles têm, em regra, uma atividade de legislar, mas nada impede que eles pratiquem uma outra atividade. De punir um servidor público, de expedir um concurso público para admitir um servidor. Enfim, tudo isso são funções administrativas. Mas a atividade administrativa, ela também é prestada pelo legislativo, como acabamos de falar. Como ela também é prestada, já para adiantar, pelo judiciário. O judiciário também pratica a atividade executiva. Todos praticam, portanto. Um pratica o tempo todo, que é o executivo,
mas não impede dos outros praticarem também. Então eu dizia que o legislativo, aquele pavilhão lá da fábrica, faz um tipo de produto, mas nada impede que eles façam outro, excepcionalmente. Eles editam leis. Eles legislam, é a atividade precípua deles, principal. Mas nada impede deles exercerem a atividade executiva, de administração. Como também nada impede, e é aqui o nosso ponto de contato, que eles exerçam jurisdição, desde que a lei autorize, desde que o ordenamento jurídico autorize. E autoriza. Nós temos o desempenho, Leonardo, a tal da harmonia entre os três poderes, né, professor? Exatamente. Eles têm que conviver mutuamente, um respeitando o outro, cada um praticando uma parcela das suas atividades. E eu dizia que o legislativo pode exercer jurisdição. Mas jurisdição não é judiciário? Não. Jurisdição é a atividade que, em regra, o judiciário faz. Mas nada impede o legislativo fazer, desde que o ordenamento jurídico autorize. E autoriza. É o caso do impeachment. O impeachment é o julgamento que a nossa república tomou gosto, né? Já foram 2 manifestações, agora se discute uma outra possibilidade. Mas o impeachment do chefe do Poder Executivo é o exercício de uma jurisdição, há uma decisão, se houve ou não houve crime de responsabilidade, se houve ou não houve, o fundamento do impeachment, a base do impeachment, e quem julga, quem exerce a jurisdição é o Legislativo, Senado Federal, se for o chefe do Poder Executivo Federal. Viram? Não se confunde. Jurisdição é uma atividade que aí, encaminhando para o final, agora está bem perto do final, a jurisdição é uma atividade que, em regra, é prestada pelo Poder Judiciário. Judiciário é uma coisa. Judiciário é quem faz. Quem, em regra, exerce jurisdição? Judiciário. A jurisdição é o que ele faz. Veja, quem? Sujeito. O que? Objeto. A jurisdição é um objeto, é uma atividade. O judiciário é uma estrutura que é integrada, é parte integrante do Estado, e a ele incumbe, em regra, a imensa maioria da função jurisdicional do Estado, a imensa maioria, é prestada pelo judiciário, mas não exclusivamente. Já vou dar a palavra para o Marcelo para a gente encerrar a aula. Não exclusivamente. Por que não exclusivamente? Porque o Legislativo também exerce jurisdição no impeachment e porque nós temos também o fenômeno da arbitragem. A arbitragem, disciplinada pela Lei 9.307 de 96, Lei 9307/96, Lei 9.307 de 96, que regulamenta a arbitragem, há um entendimento consolidado atualmente, muito fruto da jurisprudência do STJ, no sentido de que a arbitragem, que nós falaremos adiante, ela também é jurisdição. Então, a jurisdição não é mais uma exclusividade do Estado. Pode ser prestado pelo Estado, como pode ser prestado por um agente privado, um árbitro. Lei 9.307 de 96. E sendo prestada pelo Estado, nem sempre é pelo Poder Judiciário. Em regra, é pelo Poder Judiciário, a imensa maioria é pelo Poder Judiciário, mas excepcionalmente pode ser também pelo Poder Legislativo. Então, jurisdição, para encerrar e dar a palavra ao Marcelo, é uma atividade que, em regra, é desenvolvida pelo Poder Judiciário. Diga aí, Marcelo. Professor, quando se diz que não tem jurisdição sobre aquela área, porque a atividade não compreende aquele setor, aquela função, né? É assim. Isso é uma terminologia equivocada, tá? Nós vamos ter que estabelecer, que não é sua não, tá? Fala-se isso mesmo, mas fala-se de modo equivocado. Quando se diz que não tem jurisdição para aquilo, na verdade, o que se está querendo dizer é que não tem competência para aquilo. Porque a competência, que nós veremos aqui, é um complemento da jurisdição. Jurisdição é uma atividade prestada em regra pelo Poder Judiciário, pelos seus agentes, né, pelos juízes. Todo juiz tem jurisdição. O que não significa
que o juiz possa exercer jurisdição sobre todo o processo, em qualquer lugar, em qualquer matéria. Isso é competência. Então, o juiz que tem jurisdição, ele está investido do poder de julgar, ele não pode julgar todo e qualquer processo. Essa questão de quais processos ele pode ou não julgar é a competência. São conceitos distintos. A competência é um tópico dentro da jurisdição. A jurisdição é um tópico mais amplo. Quando se diz, eu não posso julgar porque eu não tenho jurisdição, na verdade, se é um juiz dizendo isso, se é um organismo do Estado dizendo isso, ele tem jurisdição. Ele pode exercer jurisdição para o processo que ele seja competente. Em contrapartida, ele não pode exercer jurisdição para os casos no qual ele é incompetente. Então, na verdade, o que ele não tem é competência. Tá? Para ser mais técnico, não tem competência. Beleza, Marcelo? Respondi sua pergunta, você entendeu ou não? Beleza? É isso, tá? É isso. É porque na prática deturpa-se muitos conceitos teóricos. Certamente você ouviu isso em algum lugar. E as pessoas dizem mesmo isso. E quando diz, você consegue entender. Mas o certo é o certo, né? Na verdade, a competência, que é um tópico dentro da jurisdição, nós veremos ou perto da P1 ou depois da P1. Tem muita coisa para ver antes disso. Tá bom? Então, meus amigos, para encerrar, jurisdição é uma atividade que é fruto do poder de império do Estado, é uma atividade consistente na resolução dos conflitos de interesse que são postos. Então, o autor formula uma pretensão, algo que ele entende que ele tem direito, o réu vai se defender, vamos seguir um procedimento, como nós vimos muito rapidamente ali, vai falar um, vai falar outro, e ao final o juiz vai tomar partido. O juiz vai tomar a decisão dele. Esse tomar decisão, esse julgar, significa o exercício da jurisdição. É uma atividade que o Estado desempenha, em regra, pelo Poder Judiciário. Estou estourando o meu tempo, meu limite, estou chegando no tempo limite. Então, vou liberar os senhores, já vimos bastante coisa hoje, foi uma aula bem produtiva. Desejo a todos os senhores um bom dia, um bom complemento de semana aí, bom final de semana, para os senhores que não vão trabalhar o fim de semana inteiro, como eu. Um bom final de semana, fiquem todos com Deus e até a próxima. Beleza? Agora eu vou lá no banheiro.